Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 16 de maio. Agora na Espanha são meio-dia e 27. No Brasil, 7h27 da manhã. Gente, a BTC voou até a linha d'água, como eu havia reportado, formou um pullback. Agora está desenhando uma cunha triangular aqui no 4 horas. Eu já havia antecipado essa movimentação. Ela iria bater na linha d'água, ia formar um pullback, está formando uma cunha triangular aqui no 4 horas. Está travada no patamar da própria VWAP semanal e deve testar a linha d'água novamente para em algum momento estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que desenhou a nossa onda 4 no diário. Agora eu vou pular para o diário. Vocês vejam que no diário a gente segue aqui numa corretiva. A gente desenhou um candle comprador ontem que pode ser o início da onda 5. Hoje a gente está com um doji comprador muito tímido. Vou até despoluir aqui, um corpo real muito tímido, praticamente sem pavio. É um candle em forma de cruz, é um verdadeiro impasse entre compradores e vendedores. Está engolfado pelo de ontem, então é possível que isso aqui seja uma acumulação para depois tentar estressar a mediana do canal de Keltner e furar em 27.761. Ontem a gente fez a máxima em 27.663. Tem que romper 27.800 com força para aí sim conseguir buscar esses topos na altura de... que foi esse último topo aqui na altura de 31 mil. Aí sim, se romper 31 mil, aí é chapéu para o palhaço, só para em 36 mil dólares. No 6 horas a gente está com essa mesma movimentação, se aproximou aqui da VWAP semanal, formou um pullback, mas aí agora na próxima tentativa deve ser para furar. No intraday a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, bateu na penúltima upper, voltou para VWAP. No meu indicador aqui, o Lianov Future, agora a gente deve estressar novamente a primeira upper, voltar para VWAP. Tá meio que formando aqui uma cunha aqui nos 5 minutos. Não sei se vocês estão percebendo, a amplitude movimentacional está se reduzindo. Isso aqui vai redundar numa explosão muito provavelmente ascendente. O histograma está dando conta de que vem uma barrinha amplitude ondulacional compradora já já. Quem quiser ter acesso a esse indicador é só assinar o Clube Ouro, que eu disponibilizo o acesso. Só contactar os moderadores e reportar o nome de usuário na TradingView que eu disponibilizo. Ele antecipa os 50 candles nos 5 minutos para o futuro. Para quem opera futuros, vale muito a pena. Ontem os sinais na sala de sinais fecharam no gain, o paro SDT no gain. O copy trade, boa parte dos sinais também fecharam no gain, alguns ficaram em aberto, daqui a pouco vão fechar no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, um memorando republicano vazado revela a postura anticripto organizada dos democratas nos Estados Unidos. Não é uma postura, é um posicionamento de governo ofertado pelos democratas em desfavor da criptografia. Alguns fatos começam a ficar concatenados. Logo no começo desse ano, para quem não se lembra, o Joe Biden recebeu o Warren Buffett na Casa Branca e o Buffett saiu de lá repetindo que criptografia para ele continuava sendo veneno de rato e no que ele pudesse ajudar entre aspas, né, a destruir a criptografia, no caso, ele o faria. O memorando que foi vazado para a mídia, a repórter Eleanor Terret, da Fox Business, teve acesso, daria instruções com algumas palavras-chave que os democratas e alguns argumentos básicos que os democratas deveriam usar para destruir a reputação da criptografia nas casas legislativas e nos órgãos reguladores. O fato é que essa postura ambígua está deixando os Estados Unidos numa situação complicada perante a indústria criptográfica, que está saindo da jurisdição americana e reforçando a indústria criptográfica do Reino Unido, que quer se consolidar como um hub criptográfico, e da própria União Europeia. Enfim, se não houver a aprovação de um marco legal criptográfico em muito pouco tempo, os Estados Unidos vão ficar atrás dessa corrida. E os democratas se revelaram oficialmente anti-cripto. Isso vai ter consequências nessa próxima eleição presidencial
para a Casa Branca em 2024, porque a última pesquisa dava conta de que mais da metade dos adultos norte-americanos tem algum investimento criptográfico. E a SEC se recusa a aceitar o pedido da Coinbase para criar maior clareza na regulamentação criptográfica. Para quem não sabe, a Coinbase arquivou um pedido junto à SEC, usando o direito constitucional de petição, exigindo que aquele órgão regulador ofertasse clareza no escrutínio e na fiscalização contra a criptografia e não adotasse critérios subjetivos como eles têm adotado até agora. Quando eles investem contra algum ativo criptográfico, os argumentos são subjetivos, eles não esclarecem por que eles fiscalizam a Tron, a TRX e não fazem o mesmo com a ETH, o Ether. Enfim, é uma série de abusos, de subjetividades que a Coinbase queria que a SEC ofertasse as regras claras com as quais ela trabalha, mas a SEC não aceitou e é bem provável que isso vá parar nos tribunais. E o novo fone de ouvido da Apple e o óculos VR de realidade virtual da Apple prometem balançar o mundo do metaverso criptográfico. Os tokens de metaverso podem sofrer uma mega valorização, porque normalmente a Apple, quando desce para o Play, desce para agredir. Então, como o Meta Facebook já estava mais avançado em relação a esses itens, agora a Apple entrou na jogada. Vamos ver se eu vou, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou experimentar. Parece que o que vem por aí é disruptivo. Quem fez uso do óculos VR da Apple diz que não existe nada parecido no mercado. E na seara geopolítica e finanças internacionais, as negociações sobre o limite da dívida estão longe de terminar, diz o líder republicano da Câmara Federal, o McCarthy. Enfim, Biden vai se reunir com os líderes do Congresso, inclusive o McCarthy, hoje, antes da viagem ao Japão, mas ainda não há uma luz no fim do túnel. E a Alemanha pressiona a China a fechar postos avançados de uma polícia secreta em Berlim. A Alemanha pediu à China que fechasse as delegacias de uma polícia ilegal no exterior, mais especificamente na Alemanha. As autoridades alemãs suspeitam e até demonstraram para o órgão de segurança e inteligência alemão que Pequim estava fazendo uso desse tipo de polícia secreta no exterior para controlar e intimidar expatriados chineses que vivem na Alemanha. A Alemanha está em negociações com o governo chinês para que ele feche esse tipo de atividade no estrangeiro. O governo chinês negou que estivesse operando delegacias ilegais no território alemão. Disse que era só um provedor de serviços em favor da população chinesa fora da China. Ou seja, o governo chinês sendo o governo chinês. E a Rússia disparou nessa madrugada uma excepcional salva de mísseis e drones em Kiev. Foram ouvidas diversas explosões, até de interceptação desses objetos pelas forças antiaéreas ucranianas. Enfim, gente, o mundo tá pirado, a BTC tá acumulando aqui no 6 horas, a gente percebe que tá desenhando uma cunha triangular, no 4 horas essa movimentação também tá muito clara. A gente bateu na linha d'água, fizemos a máxima ontem, chegamos a bater na máxima 27,663, passamos um pouco da linha d'água e agora a gente está alimentando uma figura triangular. É um pullback típico do encontro com a linha d'água, depois ela volta a explodir em direção à banda superior da métrica. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.